A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui mais de 20 milhões de membros. Só na divisão sul-americana somos 2,5 milhões. E para alcançar mais pessoas para o reino de Deus, precisamos e devemos utilizar todas as ferramentas que estão disponíveis ao serviço da salvação. A tecnologia é uma delas. Computadores, smartphones e o acesso à internet transformaram nossa vida. Mas, independentemente das mudanças, uma coisa permanece: a essência. Chamar um táxi através de um aplicativo ainda possui a mesma essência: o transporte. Acessar sua conta bancária pelo smartphone continua a ter o mesmo sentido: a administração dos recursos financeiros. E a essência de conversar com nossos amigos por um aplicativo de mensagem instantânea continua sendo a nossa necessidade de se comunicar. Pensando nisso, a divisão sul-americana desenvolveu o 7Me. Ele é um espaço para membros e amigos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por meio de seu sistema online e aplicativos, o 7Me é uma nova forma de nos relacionarmos e comunicarmos com os nossos membros da igreja, porém com a mesma essência: a salvação. Para acessar o sistema, o membro deve se cadastrar e, em seguida, irá receber sua senha de acesso. Caso não receba, deve atualizar seus dados na secretaria da sua igreja local. Os amigos também podem acessar o sistema usando suas credenciais do Google ou Facebook. O membro da igreja pode criar seu login e atualizar seus dados pessoais. Para fortalecer o relacionamento, criamos uma área em que o membro pode solicitar sua transferência de igreja e acompanhar o processo. Pensando na transparência, desenvolvemos uma área exclusiva de verificação de finanças, onde o membro terá acesso à prestação de contas da igreja local. O sistema ainda oferece uma área para a devolução de dízimos e ofertas, onde o usuário, seja ele membro batizado ou não, poderá agendar via débito online ou cartão de crédito. Além disso, temos uma aba com informações em que é possível saber o direcionamento dos dízimos e ofertas. Na área de extratos, o usuário pode configurar o recebimento de seus comprovantes. Desta forma, o relacionamento da igreja com seus membros e amigos se torna mais próximo, transparente e acessível, pois todas as informações ficam integradas em uma única plataforma. É simples, efetivo e prático. 7Me, um novo formato, a mesma essência. Olá, feliz sábado, mais uma vez estamos juntos e pedimos, a Deus que nos dê a oportunidade de realmente estarmos fisicamente juntos em breve. Esse é o nosso pedido, acho que tem sido o seu pedido também. E esperamos que, pela graça de Deus, a nossa alegria se torne ainda maior quando nos reencontrarmos. Como você tem vivido nesses últimos dias? Não se esqueça de que tem gente que precisa da sua ajuda também, tá bom? Então, as doações para o nosso mutirão, agora já nem mais de Páscoa, é um mutirão que atende a todas as pessoas que precisam, continua em pé e nós precisamos da sua participação para isso também. Não esqueça também da sua fidelidade, continue buscando a Deus dentro de todos os recursos que Ele tem concedido a você. Viver nesses últimos dias tem sido uma experiência anormal por todos os elementos que incluem esse nosso novo estilo de viver, embora eu imagine que você já está começando a colocar o seu nariz para fora de casa, ou alguns já estão até a todo vapor nesse exato momento. A questão é que nesse período de isolamento, nós podemos cair na tentação de apenas sobreviver, quando poderíamos viver em plenitude, ou seja, de uma maneira ainda mais intensa, mesmo com todas as limitações que nos foram impostas. Hoje eu quero conversar com você
acerca de um personagem da Bíblia que nos ajuda a entender como melhor viver, inclusive em época de isolamento. Afinal de contas, ele gostava de se isolar e ele fazia muito bem o papel de ser um homem isolado em determinadas circunstâncias, para que na hora em que ele estivesse junto com as pessoas, sua influência fosse ainda maior. Eu peço a você que abra nesse momento a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 5. E nós vamos ler aquilo que está registrado a partir do verso 18. Gênesis, capítulo 5, a partir do verso 18, diz assim a palavra de Deus. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. A experiência de Enoque, ela precisa ser entendida por cada um de nós, especialmente pela forma como ele vivia. Enoque, mesmo sendo a 7ª geração depois de Abel, trazia ainda alguns resquícios da vida que Abel gostava de levar. Quando a gente analisa com um pouco mais de cuidado aquilo que Abel tentou propor na sua experiência com Deus, a gente vai ver que Abel estava o tempo inteiro buscando ser correto para com Deus e submetendo a sua vontade, as suas preferências, à vontade e às preferências de Deus. Diferente de Caim. Inclusive, se você continuar lendo o capítulo 5 de Gênesis, você vai ver que a 7ª geração depois de Caim é Lameque. Algo que pode nos ajudar a fazer um paralelo entre os dois, de 7ª geração. Abel trouxe à existência a realidade de Enoque. E eu sei que você pode estar se perguntando agora, especialmente se você conhece a Bíblia um pouco mais. Abel não teve filhos? Como nós podemos informar aos outros que Enoque veio da descendência de Abel? Você está certo, Abel realmente não teve filhos. Creio eu que nem tempo de ter a sua companheira ele teve. Mas o fato é que a Bíblia nos diz que Deus concedeu a Adão Sete no lugar de Abel. Sete foi o filho que veio a Adão e Eva depois que Abel morreu. E a Bíblia chega a dar uma pincelada de que essa foi uma estratégia de presentear mais uma vez Adão e Eva com a oportunidade de um filho que amasse a Deus de todo o seu coração. É por isso que nós podemos afirmar que Enoque vem da linhagem de Abel. Enoque traz alguns relatos interessantes sobre a sua vida, especialmente no livro Verdades sobre os Anjos, Ciência do Bom Viver e também Fundamentos do Lar Cristão, todos escritos por Ellen White, que imagino que você conheça muito bem. Lá nesses livros, nós encontramos a ideia de que Enoque buscava constantemente se isolar, para que ele pudesse ter ainda mais autoridade na hora de influenciar as pessoas que estavam perto dele. Portanto, nós podemos dizer que Enoque preferia, em muitas ocasiões, a presença de Deus à presença de seus mais chegados amigos. Algo que deveria fazer parte da nossa realidade também. Ellen White chega a dizer que Enoque até mesmo deixava os amigos para depois, pedia que eles não fossem até a sua casa, justamente para que ele pudesse ter um tempo maior com Deus, para que na hora em que estivesse junto com seus amigos, ele pudesse assim ser um amigo melhor. Enoque sabia mesclar isolamento e aglomeração, isolamento e oportunidade de comunicar aquilo que Deus lhe informava, no período em que ele estava a sós com Deus. A Bíblia chega a dizer, no texto que nós lemos,
que Enoque andou tanto com Deus que Deus o levou para si. Até hoje, nós podemos ficar procurando dentro do próprio Google, pesquisadores que ficam avaliando se essa história de Enoque é real ou não, porque não aceitam essa ideia de que um homem sumiu do nada. Provavelmente ele deve ter morrido e se perdido em alguma caverna ou coisa do tipo. Se você vasculhar dentro desse site tão famoso, você vai achar as pérolas mais incríveis. Mas pela revelação, nós sabemos que Enoque agora está com Deus. Mas o que a vida de Enoque tem a ver com a nossa vida, especialmente para os dias em que nós estamos vivendo? É aí que nós encontramos a verdadeira alegria de viver, mesmo nesse período de isolamento. Pois assim como Enoque fazia, nós também podemos fazer. Aproveitar esse período para aumentar a nossa intimidade com Deus, aproveitar este período para ter um relacionamento ainda mais próximo, intenso com o nosso Criador, para que consigamos ser melhores amigos, como Enoque assim o era, melhores pais, melhores funcionários, melhores patrões e até mesmo melhores cristãos. Por mais que a gente esteja com saudade da igreja e com saudade de todos os nossos irmãos, esse período pode ser muito bem utilizado por nós, assim como Enoque o utilizava. E a nós chega também a ideia de que essa oportunidade de termos um tempinho a mais com Deus, por todas as circunstâncias que estamos vivendo, pode também facilitar o processo daquilo que a Bíblia chama de selamento e sacudidura. Para isso, eu quero te levar ao segundo texto que vamos ler aqui nesse nosso encontro virtual. Abra a sua Bíblia agora, por gentileza, no livro de Apocalipse, no capítulo 7. Em Apocalipse, no capítulo 7, a partir do verso 1, a Bíblia apresenta para nós a história daquilo que ficou conhecido como a ideia dos 144 mil. E você já vai entender o que tem a ver os 144 mil com a nossa condição e com o exemplo de Enoque. Apocalipse 7, verso 1, diz assim: Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados: 144 mil, de todas as tribos de Israel. O número 144 mil, para muitos, ainda é uma incógnita, se representa a literalidade do que está escrito ou se é apenas um simbolismo. Hoje, eu não vou me delongar nesse assunto. Você pode pesquisar um pouquinho mais aí na sua casa. Mas o fato é que os 144 mil fazem parte de um grupo que foi selado por Deus por conta de toda a sua experiência que obteve ou que obtiveram através de um contato mais íntimo com o Senhor. Tais pessoas que estão dentro do grupo dos 144 mil, que eu já posso aqui dar uma pista de que é com certeza um número simbólico, estavam buscando a Deus de uma maneira um pouco mais íntima, de uma maneira um pouco mais completa, e por isso obtiveram a aprovação e o selamento de Deus. Seriam essas pessoas perfeitas? Seriam estas pessoas aquelas que atingiram um padrão de santidade superior para serem colocadas, quem sabe, numa função diferente das demais pessoas de todas as eras, de todas as épocas? É aí que a gente pode se enganar, se acharmos que essa é uma condição verdadeira para fazer parte dos 144 mil. Aliás, quando nós pensamos em perfeição, normalmente vem à nossa mente a ideia de não cometermos pecados ou de fugirmos de qualquer tipo de tentação, algo que é muito difícil para nós que somos pecadores. Atingir a perfeição pode ser melhor entendido por nós naquilo que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, lá no seu finalzinho, no verso 48. Lá diz
pela própria boca de Jesus, que precisamos ser perfeitos como é perfeito o nosso Deus. Só que esse texto está se referindo não à perfeição do ponto de vista da impecabilidade, mas sim da vontade enorme de amar a Deus e aos nossos semelhantes. Portanto, perfeitos são aqueles que estão constantemente crescendo na capacidade de amar. Se nós avaliarmos a nossa vida nesse período de isolamento, precisamos nos perguntar: nossa capacidade de amar cresceu? Nossa vontade de estender o braço, a mão e todo o mais para ajudar alguém está ficando ainda mais evidente, ainda mais próprio na nossa realidade? Porque se não estamos conseguindo crescer na capacidade de amar, é bem provável que a nossa vontade de ser realmente perfeito, como Jesus nos pede que sejamos, não esteja atingindo um nível adequado. Lendo algumas coisas acerca das tragédias que estão ocorrendo por conta do coronavírus, me deparei com a notícia de que um bebê na cidade de Itagu, no Ceará, acabou falecendo de coronavírus. Com 3 meses de vida, ele perdeu a sua existência e capacidade de encontrar, quem sabe, os seus próprios pais e os reconhecer como tais. Essa pequena criança é uma amostra de alguém que viveu muito pouco e que não conseguiu se desenvolver para atingir, quem sabe, potenciais muito maiores. O problema é que, assim como esse bebê, alguns de nós também podemos estar vivendo. Embora tenhamos muito mais idade do que apenas 3 meses de vida, podemos ter vivido nesses anos da nossa existência muito pouco. Muito pouco porque apenas buscamos, quem sabe, sobreviver do ponto de vista da fé, do ponto de vista da experiência humana, do ponto de vista de tudo aquilo que envolve a nossa realidade da religião, da comunhão com Deus e até mesmo da nossa alegria em estar com os nossos irmãos na fé. Alguns que são cristãos há muito tempo e podem até mesmo ser chamados de velhos na igreja, podem, na verdade, ter apenas a experiência desse bebê. 3 meses, ou até muito menos do que isso. Quanto da sua vida tem encontrado no Senhor a verdadeira alegria? Dos anos que você já viveu, qual a quantidade que realmente facilitou o seu companheirismo com Jesus? Se fôssemos fazer uma verdadeira análise de quanto a sua vida tem de idade no que diz respeito ao companheirismo com Cristo, qual seria a sua real idade agora? É algo que nós precisamos pensar. Embora Enoque tenha vivido pouco para a sua época, ele viveu todos os seus anos. Alguns de seus contemporâneos chegaram a 900 anos, como seu próprio filho, que passou dos 960 anos. Assim, Enoque nos apresenta a ideia de uma vida plena, completa, pela alegria de estar em contato com o seu Pai todos os dias, a ponto de desprezar a companhia de outros, simplesmente por entender que, ao fazer isso, ele, no futuro, estaria abençoando a vida desses que ele havia acabado de dispensar. No período de isolamento, o que nós mais precisamos é observar o exemplo de Enoque e reconhecer que a sua vida é verdadeiramente um modelo para nós, pois quanto mais nos aproximamos dele agora, melhor será a nossa aproximação dos nossos irmãos, dos nossos amigos, de todas as pessoas com quem convivemos em tempos normais. Porque a hora em que tivermos a chance de mais uma vez estar fisicamente na presença de todos, aquilo que nós construímos nesse período de isolamento mostrará se crescemos no amor ou se apenas utilizamos esse período de isolamento para nada além de uma mera definição de uma vida sem sentido. O último texto que quero ler com você se encontra no livro de 1 João. Lá, nesse pequeno livro, escrito pelo melhor amigo de Jesus, nós encontramos uma declaração muito interessante. No finalzinho, no capítulo 5 e o verso 12,
João nos diz que aquele que tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E ainda no capítulo 3 e o verso 9, ele nos relata o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Então, quando nós temos o Filho, não significa que o pecado vai embora de nós, porque somos pecadores, mas a realidade do pecado, as consequências do pecado e todas as tristezas que ele produz, diminuem o seu volume sobre a nossa vida e conseguem, então, ficar meio que isoladas da nossa própria existência. Se tem uma coisa que a gente precisa deixar em isolamento, é o pecado. Se tem alguma coisa que a gente precisa deixar em quarentena, cinquentena e sei lá o que você pode colocar aí, aumentando os números, é o pecado. Porque quanto mais nós tivermos o Filho, quanto mais nós nos aproximarmos daquele que nos ama tanto, melhor vai ser a nossa própria experiência com os nossos amigos. Afinal de contas, Deus nos pede que amemos a Ele de todo o nosso coração, mas também amemos aqueles que estão ao nosso redor. Finalizo com aquilo que está escrito nesse mesmo livro de João, no capítulo 3 e o verso 18. João diz assim: filhinhos, não amemos de boca ou apenas de palavra, mas amemos de fato e de verdade. Hoje é o dia para você perceber a importância de, nesse período de isolamento, facilitar ainda mais a sua comunhão com Deus, para que tenhamos a experiência de Enoque, de mesmo vivendo em um período mesclado de isolamento e aglomeração, sabia muito bem pautar a sua vida por todas as prioridades que ele estabeleceu, e nenhuma delas conseguia atingir a prioridade máxima de estar com Cristo, com o seu amigo, que um dia o levou para ficar dentro da sua própria casa. Daqui a pouco nós vamos para a casa do nosso Deus, mas é aqui que nós precisamos estruturar essa amizade, a ponto de, quando chegarmos lá, já sermos íntimos e abrirmos a geladeira da casa de Jesus, colocarmos os pés no sofá da casa dele, para realmente mostrarmos que a nossa intimidade existe de fato, de verdade, e é algo muito concreto na nossa experiência. Que hoje você tenha a alegria de, nesse período de isolamento, se isolar em Cristo, para no momento da aglomeração, espelhar Cristo para todos aqueles que estiverem em contato com você. Feche seus olhos e vamos juntos, mais uma vez, pedir a bênção do Senhor para viver essa realidade. Nosso Deus, nos ajude a termos a experiência de Enoque, de vivermos pertinho do Senhor, por entendermos que a vida dele pode também ser a nossa. Que a nossa experiência contigo aumente, que a nossa intimidade com o Senhor fique cada vez maior, a ponto de as pessoas perceberem que realmente andamos contigo. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. A gente se encontra no nosso próximo sábado e não esqueça que amanhã tem vídeo novo chegando aí no seu WhatsApp. O link vai ser disparado e a nossa série 3 ou 4 continua. E eu espero que você encaminhe para os seus amigos para juntos continuarmos mostrando o amor de Deus através das ferramentas que nós temos. Que Deus lhe abençoe e tenha um ótimo sábado na companhia de Jesus.